Começando as nossas análises do dia, deixa eu só dar as boas-vindas para o Sérgio Zagarino, que está conosco nesta quinta-feira. Boa tarde. Boa tarde, Soraya. Boa tarde a todos os nossos telespectadores. É sempre um prazer estar aqui com uma companhia tão boa, que é você que está em casa nos assistindo. Perfeito. Vamos lá, falar de um dos destaques aí que pegou todo mundo de surpresa, que foi essa convocação ali no meio da folga dos parlamentares, né? De uma convocação para uma reunião que não estava prevista. Imagina se está na sua folga, Alangani. Te ligam ali, olha, venha para uma reunião. Ai, não estou em Brasília. Não, tudo bem, pode ser via virtual ali, videoconferência, não tem problema, porque o assunto é sério, né? O Bruno trouxe a informação de que, a princípio, o objetivo seria para discutir, né, cargos da mesa diretora do ano que vem, mas a gente vem falando de um assunto bastante delicado, que são as emendas parlamentares depois da decisão do Flávio Dino de suspender a liberação dessas emendas. O que deve virar nessa reunião? Será que eles vão falar de emenda? Será que eles vão falar especificadamente dos cargos da mesa diretora? O que vai ser, hein? Olha só, Soraya, provavelmente o assunto da reunião será uma espécie de acordo, de conluio, de estratégias de enfrentamento a essa decisão do ministro Flávio Dino. Como é que os parlamentares vão reagir? A gente sabe que os parlamentares têm ali na gaveta, né, alguns projetos que tiram o poder do Supremo Tribunal Federal, entre eles aquele que limita as decisões monocráticas, outros que dão a palavra final ao Congresso Nacional e o terceiro que flexibiliza o processo de impeachment de ministros do Supremo. Talvez utilizem isso como uma arma, mas de qualquer modo as emendas parlamentares, a restrição às emendas e principalmente o uso aí da Polícia Federal para investigar para onde está indo as emendas. Repito, a decisão do ministro Flávio Dino é correta nesse sentido, mas incomoda os parlamentares, principalmente aqueles que fazem mau uso das emendas parlamentares. E é um assunto da vez, mas é um ponto também de crise, um ponto de atrito, né, Zaga? Já histórico essa questão das emendas, né? E agora, depois de oficial ali, como começou o recesso, veio esse anúncio do bloqueio. Certamente eles vão discutir sobre isso. Olha, Soraya, eu não tenho dúvidas que eles vão discutir sobre isso. Porém, fica claro a falta de prioridade para os nossos deputados. Nós estamos diante de uma crise econômica gigantesca. Eles não tiveram capacidade de fazer sequer a votação do orçamento de 2025 e agora, diante da decisão do ministro do Supremo, eles resolveram se reunir com uma desculpa de que, relacionado a outro assunto, a uma sucessão do presidente da casa, que não tem mais discussão nenhuma. Ele já fez o sucessor. Hugo Motta já é presidente na Austrália. Né? A gente brinca no Ano Novo. O que acontece é essa falta de prioridade faz com que nós tenhamos como se fosse um tapa na cara do brasileiro. Porque eles estão lá reunidos agora, convocando deputados que estão no período de recesso para trabalhar, para, na verdade, criar mecanismos para se defender em relação ao que foi decidido de forma corretíssima. O ministro Flávio Dino, ele não fez nada mais, nada menos do que aplicar a Constituição. Nós vivemos reclamando aqui que o STF, ele interpreta muito, ele julga muitos casos, e agora que o ministro do STF, ele simplesmente aplica a Constituição em termos de transparência e publicidade do gasto do dinheiro público, pronto, os deputados se sentem ofendidos, acreditam numa intervenção que é um completo absurdo. Afinal de contas, nós brasileiros exigimos transparência de qualquer recurso público a ser destinado pelos deputados. E, volto a dizer, na minha opinião, emenda parlamentar sequer deveria existir, Soraya, pois ela é imoral e fere, para mim, a democracia, levando em consideração que os próprios deputados que se fazem uso desse dinheiro acabam se perpetuando no poder, apenas regando as suas bases eleitorais, fazendo com que nós tenhamos poucas mudanças em cargos que são tão importantes como deputado, senador e assim por diante. Zé, você também vê por esse lado, a emenda deveria acabar? Talvez se chegasse a esse ponto,
pioraria talvez esse caos, atrapalharia até na governabilidade? O parlamentar aqui só pensa naquilo, nas emendas e reeleição, viu? Soraya, eu tomo aqui uma expressão muito usada pelo Pablo, do Torinho, né? Quando ele diz, essas emendas parlamentares, ele fala muito, esses chineses, né? Eu digo sempre, essas emendas parlamentares, elas sempre estão sendo questionadas no Congresso Nacional. Quem conhece bem a vida política sabe que a família sofre porque não há folga e nem recesso para o político. Muitos estão em Brasília, indo aos ministérios, tentando ali a chamada rapa do tacho, que são os últimos recursos a serem liberados pelo ano fiscal de 2024. E o ministro Flávio Dino frustrou aí esses plantonistas da porta de ministérios, que o Itamar Franco chamava de percevejo de gabinete, que ficam ali tentando os últimos recursos, né? Os prefeitos que estão deixando as prefeituras para os adversários ou para os aliados, mas enfim, o mandato acabou e querem executar o orçamento e fechar logo o Caixa 2024. Então, esses estão em Brasília com atenção máxima. O parlamentar, quando é convocado para uma ação que envolva dinheiro, envolva interesse, todos eles vão. Pode ser no dia 25 de janeiro, aliás, 25 de dezembro ou 1º de janeiro, de madrugada. Eles estarão lá. É, assim, a atividade parlamentar. Agora, o que está movendo, além, evidentemente, da não transferência dos recursos das emendas parlamentares, é esta ameaça séria. Os juristas dizem, quando um processo começa, que é como um trem, partiu da estação, não tem recuo. O processo só vai para frente, só anda. Se houver a necessidade de mudar alguma coisa, tem que ser outro, porque esse passou por uma etapa e não volta. Então, esse processo já foi iniciado. O Supremo já determinou, a Polícia Federal já está investigando o destino das emendas e a origem, quem mandou. Essas emendas de comissão, elas são jurídico-jurídico. Uma comissão que manda para uma prefeitura, isso não existe, né? Uma comissão não pode mandar, é um deputado ou um senador. Vamos colocar a digital de todos. E a digital é do presidente da Câmara. E veja bem, quem colocou fogo no parquinho? Quem que, vamos dizer, colocou lenha e acendeu fogo? O PSOL e o Novo. Exatamente, os dois partidos, o mais de direita e o mais de oposição. Eu costumo dizer que o Novo é o PSOL da direita, e é mesmo, é que compram essas brigas aí, o PSOL e o Novo, os dois compram essas brigas. E brigas boas, positivas. Todos têm que saber o destino, quem mandou. O Flávio Dino está cobrando ali uma coisa que não existe, que é ata das reuniões que determinaram o envio dos recursos. Ora, a ata da reunião é a cabeça do Arthur Lira, e isso é problema. Olha, Flávio Dino disse lá na sentença dele, quase 200 bilhões de reais transferidos em 5 anos. Isso é muito dinheiro. As emendas parlamentares, elas são desnecessárias, sim, mas é muito difícil falar em extinguir uma coisa tão boa para os deputados e senadores. E quem tem que extinguir? Deputados e senadores. Coincidência ou não, Zé, a maior parte dessas emendas vai para Alagoas, que é um reduto de Arthur Lira. Será que ele não convocou também essa reunião até para sentir como que está a temperatura das suas bases, né? Ele está aí às vésperas de deixar o mandato, de passar o mandato possivelmente para Hugo Mota, né? O Bruno disse que o Hugo Mota, inclusive, esteve ali participando possivelmente dessa reunião. E, inclusive, já adiantando minha próxima pergunta, porque o Hugo Mota vai receber, se de fato oficializar-se como presidente da casa, bastante coisa para ele decidir ali, para ele trabalhar no ano que vem, né? Soraya, o Arthur Lira, ele fez adversários e até inimigos da gestão da presidência da Câmara dos Deputados. Ele vai, a partir de fevereiro, precisar de proteção. Exatamente por isso que ele tinha esta obsessão de fazer o sucessor. É necessário. Ele terá que receber a proteção do próximo presidente da Câmara, né? O Hugo Mota vai ter que protegê-lo, vai ter que responder. Ele confessou a um líder na Câmara dos Deputados de que não há o que fazer imediatamente, né?
em reação ao Supremo, nesta decisão última do ministro Flávio Dino. E insisto que o maior problema aí que eles estão vendo não é nem a suspensão da liberação dos recursos, que já seria grave, mas é a abertura do inquérito para saber onde foram as emendas passadas. Gani, aliás, essa sucessão de Arthur Lira foi também outro assunto que movimentou o Congresso Nacional esse ano, né? E Hugo Motta já chega cheio de responsabilidades, se esse nome se confirmar, que muito possivelmente aconteça, né? Aliás, o Congresso Nacional, na gestão de Arthur Lira, inaugurou um novo tipo de eleição. É a eleição que você já sabe de antemão quem que vai ser o presidente, cartas marcadas, né? Então vai ter aquele jogo de cena, a votação, mas absolutamente simbólico, né? Acho que nem vai ter oposição. O Zé até pode falar isso melhor do que eu. Quer dizer, é candidato único e evidentemente que ele vai vencer. Agora, ele chega num clima muito complicado por essa briga, por emendas, por esse endurecimento do Supremo Tribunal Federal em relação à distribuição e transparência, o uso das emendas parlamentares. Não vai ser tarefa fácil para o novo presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, conciliar tantos interesses diferentes e proteger os interesses corporativistas do Congresso Nacional. Hugo Motta, né, Zaga, vai ter bastante responsabilidade. Como que você vê ele chegando lá para assumir um cargo que, se talvez a gente pensar bem, é talvez mais importante que o próprio presidente, né? Hoje em dia. Sem sombra de dúvidas, hoje o presidente da Câmara ele tem um poder muito grande, inclusive ele tem uma ferramenta constitucional que é a possibilidade de pautar eventual impeachment do presidente da República. Isso dá para ele uma barganha gigantesca. Só que a gente tem que enxergar quem é Hugo Motta. O Hugo Motta ele tem 35 anos, ele é do Republicanos e ele tem uma carreira meteórica na política por ser filho de políticos. Filho, neto de político. Ele foi eleito deputado federal pela primeira vez aos 21 anos. Então, percebam, ele deve ser muito bom. Eu acredito que o país vai estar completamente seguro, porque ele tem 35 anos, já são 14 anos como deputado, e evidente que ele deve ter uma experiência. É ironia, tá, gente? É completamente absurdo pensar que o sucessor de uma presidência de uma casa tão importante no nosso país, ele se dá apenas por interesse político, sem nós estarmos preocupados com o mínimo de técnica, o mínimo de capacidade de coalizão, de conseguir entender os anseios de tantos partidos. Quando a gente fala numa democracia, a democracia ela prevê a multipluralidade de partidos com vários interesses diversos que nós deveríamos discutir os projetos nesse sentido. Por isso que é tão importante as comissões dentro do Congresso, na Câmara dos Deputados. Só que, na verdade, nós não enxergamos nada disso. Hugo Motta será, sim, o próximo presidente e ele terá que enfrentar, principalmente, a determinação do STF, que fez um requerimento, na verdade, decidiu que o Congresso deve fazer a realocação da quantidade de deputados de acordo com a proporcionalidade de cada estado. E isso beneficiará principalmente estados do Nordeste do país, se não me engano, o Pará, que exige essa realocação para ter mais 4 deputados. Isso também é um assunto que deve ser discutido, por quê? Hoje, os deputados representam a população, representam o brasileiro, diferente do Senado, que representam os estados. É por isso que a gente tem tanta dificuldade de avançar em alguns temas, levando em consideração que o sul e o sudeste do país acaba com superávites em seus estados, carregando os estados do norte e do nordeste. E onde eu quero chegar com isso? Que essa redistribuição vai existir uma nova mudança da quantidade de deputados de acordo com a proporção, que talvez seja prejudicial, mais uma vez, para o sul e para o sudeste, principalmente para São Paulo, que é a grande locomotiva do país.